de fortaleza, que a gente precisa ser, que eles precisam ser fortes o tempo todo, né? É uma pressão social, uma pressão cultural, uma educação, né? É uma educação, é uma construção mesmo, né? Então, essa pressão para serem, pressão financeira, o provedor de que tem que engolir o choro, sabe? Mascarar, negligenciar. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho a respeito o porquê dessa pressão toda e como faz para que ou tem sintomas de repente que a rede de apoio, a família poderia ajudar? Tem algum sinal que a gente poderia identificar que o homem está tendo algum sofrimento e incentivar a buscar ajuda? De que forma a gente poderia fazer isso? Tá. São muitas perguntas, todas muito grandes. Vamos por partes. Então, Vamos. você está falando, vamos dividindo, né? Tem a primeira que é de como é que é essa construção do que é ser homem e as pressões que isso continua implicando para a nossa vida como um todo e para a qualidade que um homem pode ter da sua vida, né? Quais são os sinais e comportamentos de alerta, de atenção, né, para esse homem se atentar com relação a essa saúde e como é que uma rede de apoio, familiares, amigos, pode estar ajudando no reconhecimento desses sinais. É isso, né? Isso mesmo. Muito bem. Bom, primeiro, né, a gente precisa entender que ser homem é uma construção social, né? A gente não nasce enquanto homem, assim como uma mulher não nasce enquanto mulher. Né? Nós nascemos crianças. Há uma espécie de papel anterior a esse lugar. O homem e a mulher são construções sociais do ser humano adulto, de determinado gênero biológico. Né? E dentro dessa construção, né, que o menino vai sofrendo, vai vivenciando ali, existe muito uma questão cultural que vai sendo colocada para ele. Então, acaba que toda essa aprendizagem, essa construção, passa por uma estrutura patriarcal, machista que a gente vivencia hoje, né? Que perpetua o monopólio do poder, né, nas mãos dos homens e, de certa forma, acaba instituindo também para esses meninos, para essas crianças, para esses seres humanos em um potencial assim pleno das suas atividades e capacidades, algumas restrições. Então, sendo mais prático, né? Uma criança é uma criança, nasce com uma imaginação gigantesca, nasce com as suas capacidades afetivas e relacionais, assim, e uma abertura com o outro muito grande. Então, a criança quer brincar. Ela, geralmente, ela vai se conectar com o outro para isso. Ela imagina as coisas. Ela vivencia uma potencialidade enquanto ser muito grande. Mas se é um menino, vai começando a ser restrito a algumas coisas à medida que ele vai crescendo, como, por exemplo, o choro, né? Então, tem muitas frases que marcam essas aprendizagens, né? Engole o choro, larga de frescura, larga a mão de ser mulherzinha, mocinha, e já quando está entrando na pré-adolescência, adolescência. Essa coisa de menina, Então, né? isso é coisa de menina, para com isso, né? Eu vi um relato de uma pessoa, assim, um homem, né, falando pro filho dele que pegou a boneca ali da irmã para brincar, algo totalmente natural. E o quanto que isso já não seria uma prática de aprender sobre cuidados, né? E ele pegou para brincar ali, natural. E o pai, assim, numa atitude impensada, foi lá e falou: Que é isso? Tá virando bicho agora? Aí o menino não entendeu nada, olhou para ele meio assustado, assim, né? Aí ele se deu conta, assim, o que eu tô falando também, né? Como Ele se os meninos, já desconversou isso. essa coisa do brincar, né? O brinquedo de menino, o brinquedo da menina, e essa Isso. construção desde muito cedo, como se os meninos não fossem se tornar pais, né? Enfim, Exato. então realmente é uma construção, né? A gente vem de lá.
Exato. E à medida que essa construção vai se implicando, ela vai se aprofundando, dá para a gente resumir assim que tornar-se homem, encaixar-se nesse papel social que nos é colocado, é uma negação de outras potencialidades que são atribuídas aos outros papéis. Então, ser homem é não ser criança, é não ser mulher e não ser gay. Então, muitas das coisas que vão dizendo que a gente não pode ser, vão ser atribuídas a esses outros papéis, que na verdade são potencialidades e capacidades para, independente de qualquer papel, né? Por exemplo, o choro vai ser colocado ali para uma criança ou uma mulher. Uma mulher pode ser mais sensível. Ah, tá triste? Homem não pode ficar triste. Pode ter depressão. Mas ficar triste não. Não pode sentir medo. Então tem que enfrentar, tem que dar conta de tudo, né? Isso vai criando uma repressão muito grande em cima dos homens, inclusive de se conhecer dessa dimensão afetiva, de conhecer dessa profundidade interna. Então a gente vai ficando mais restrito, mais empobrecido mesmo, de mundo interno, né? E aí acontece que a gente vai ter uma dificuldade de reconhecer emoções, de lidar com emoções, que também são as nossas portas de entrada para as relações, né? E essas relações também são portas de entrada para a nossa qualidade de vida, para a nossa qualidade de troca com o mundo. E a gente vai ficando Para nossa restrito a papéis, performance, né? Então tem que dar conta de prover, então tem que ser bom financeiramente. Eu tenho que ser o melhor, então eu olho para os outros com competição, eu vou sempre estar numa competição, às vezes está só na minha cabeça, né? E me pressionar muito para dar conta de algo que me foi colocado que tem que ser assim. E aí eu falo que a gente não ouve, né? Não ouve o que sente, né? Você vai negligenciando, porque você vai engolindo tudo aquilo e demonstrar vulnerabilidade, né? Não é possível, não é permitido quase. É ser colocado Não dentro de acredito. uma caixa, isso você pode, isso você não pode. É como se não fôssemos seres humanos. Então a gente fala, como a gente estava conversando antes, né? É ser humano, é ser humano. Então, o que nos difere são as emoções, independentes de quem esteja sentindo, se são os homens ou se são as mulheres. Uhum. Exato. E aí acaba que o homem vai se desconhecendo cada vez mais, né? Ele vai perdendo esse mundo interno, não se reconhece. Então, como é que vai se cuidar daquilo que não se reconhece e que, inclusive, tem dificuldade de falar? Então, inclusive, reconhecer emoções é uma dificuldade muito grande para a maioria dos homens. Quando a gente vai falar sobre sofrimento, sobre alguma coisa assim, a gente vai se referir mais a questões físicas. Então, às vezes, o cara tá num pico ali, quase de um burnout, pensando em casos mais agudos, né? Uhum. Uma crise de depressão, às vezes, e ele vai falar assim: estou cansado hoje, estou mais estressado, estou desanimado, estou com preguiça. Ele vai relatar mais coisas físicas do que dizer assim: olha, eu estou angustiado, eu estou no meu limite, né? Estou experimentando um monte de coisas aqui, estou vivenciando esses tipos de conflitos, estou com dificuldade para dar conta dessa performance aqui, né? Está sendo demais, estou sobrecarregado, né? Vai ser difícil você encontrar um homem que chegue assim e já com um nível de clareza como esse, né? Às vezes vai estar com um choro muito contido ali, e eu fico assim. Tô pensando aqui em um paciente meu. Chegou chorando muito. Eu falou, eu tô assim, eu não sei o que é. O que é isso? Tô assim tem um tempo já. Eu só choro, só choro. E aí você vai perguntando, ele tem dificuldade de localizar aquilo como tô muito triste. Tô me sentindo muito solitário. Tô desesperançoso, sabe? Então aí você já começa a ver o sofrimento, como é a característica do sofrimento mental masculino. Para chegar aqui,
o copinho foi enchendo, né? Então, porque a gente tem que aguentar, aguenta mais um pouquinho, né? Então, não transborda assim, vai enchendo o potinho. Então, Uhum, é essa construção mesmo de se conhecer ou de se reconhecer, uhum, essa visita interna pro que eu estou sentindo, né? O que, que eu estou sentindo? E de que forma eu consigo buscar ajuda sem me envergonhar, sem ser julgado, sem vergonha, né? Sem culpa, muitas vezes, porque aí a gente também traz para a culpa paralisa, você não consegue buscar ajuda. Então, e esses sinais, o senhor já falou sobre a depressão, né, sobre o desânimo, tem, alguns sinais não são evidentes, são, até porque são mascarados mesmo, né? isso. Mas alguns são mais evidentes, alguns são mais difíceis de ser, é, de, de, alguns são mais difíceis de serem vistos, Uhum, outros são mais fáceis, né? É, uhum. como a gente poderia aí perceber esses sinais mais visíveis e os mais mascarados, vamos dizer assim? Bom, entendendo que esse sofrimento, né, da saúde mental dos homens tem uma particularidade e uma expressividade muito característica, é interessante da gente notar, por exemplo, pensando em caso clínico, né, um aspecto da depressão, que geralmente a gente vai tem um senso comum que diz de uma tristeza muito mais profunda, né, uma falta de disposição e disponibilidade para as coisas da vida, né, uma dificuldade de realizar as atividades ali. Mas, no geral mesmo, a caracterização da depressão vai se dar muito mais por uma falta de vitalidade e também uma desesperança muito forte. A ideia que a gente tem no senso comum é da pessoa mais triste, da pessoa mais prostrada, pessoa que não está fazendo muito, está mais sensível, está chorando mais, está mais enquartada. Só que quando a gente vai para o homem, a depressão nele pode se apresentar de uma outra forma. Vai se dar num cara que você olha para ele, ele não está se cuidando tanto assim. Fisicamente, a barba está desleixada há muito tempo, o cabelo também, as roupas. Vai se apresentar muito mais numa irritação frequente, constante que ele vai demonstrando ali. Né? Então você percebe um cara mais raivoso, mais no limite, ali mais estressado, menos tolerante, cada vez menos tolerante. Não há quietamento, porque aí para o homem, como é difícil dele falar, ele vai para o oposto, ele vai para o silêncio. Então ele silencia cada vez mais, né? E vai vivendo aquilo tudo em solidão. E quando ele vai para alguma relação, aparece isso, a irritação, a explosividade, a agressividade, né? Então essas são algumas formas de que a gente consegue entender que, olha, tem alguma coisa ali a mais. E também no tempo, né? Às vezes foi um dia, uma semana, mas quem está de fora costuma perceber melhor esse tipo de coisa e consegue, às vezes, sinalizar. Mas a dificuldade desse homem de reconhecer essas vulnerabilidades e principalmente de colocar isso enquanto um problema é muito grande. Então, aceitar-se como alguém que está vulnerável, que está fragilizado, que está precisando de cuidados, é o oposto do que a gente foi ensinado, que é dar conta de tudo e dar conta de tudo sozinho. Então, é um conflito Preferência. muito grande de preferência. De preferência, não. Para você ser homem, tem que ser assim. Senão, isso toca diretamente na sua dignidade. Vai ficar buscando ajuda, terapia? Não, não preciso disso, não. Eu dou conta. Eu tenho que, na verdade, é fazer mais exercício físico. É isso que está faltando na minha vida. Então, sente uma falta, alguma coisa que está esquisita ali, e ao invés de eu escutar e validar e buscar conhecer mais, eu vou fazer mais coisas. Então, tem essa outra vertente também, né, de sofrimento. É o cara que vai começar a fazer muito mais coisas, por exemplo, vai virar um workaholic, vai trabalhar muito mais. Vai começar a
ter excessos, por exemplo, de bebida. Um cara que vai e bebe um monte assim, e parece que não está acontecendo nada com ele, né? O cara não fica bêbado, não se excede, todo mundo já caiu e ele continua lá bebendo. E isso é frequente, é uma constante na vida dele, né? Os finais de semana são marcados dessa forma. Então, o consumo de álcool e drogas também, outras drogas vão se intensificando. Então, pode ser por essa vertente também, né, dos excessos. Isso também sinaliza ali a necessidade de um cuidado, de uma atenção para a saúde mental. Não estou falando necessariamente de um quadro clínico, pode ser que sim, mas uma atenção já está aparecendo ali. Está acontecendo alguma coisa com esse cara, né? E se perceber, né? Enquanto o doutor falava sobre a bebida, né? O abuso de substâncias mesmo, o quanto vai se preenchendo lacunas, né? E se preenchendo espaços vazios e adormecendo de alguma forma, né? Uhum. Então eu não posso, já que eu não posso sentir, então eu vou adormecendo de alguma forma, e eu vou negligenciando e eu vou tapando buracos. E esses buracos que nunca são tapados. Ou vou me distraindo também, né? Hoje, na sociedade, hoje tem muita distração. Então, eu uso o álcool, as bebidas, as substâncias para anestesiar uma pressão interna, que às vezes quem tem uma sensibilidade maior, assim, vai sentir como uma pressão no peito, né? Ou às vezes eu vou começar a ficar viciado ali na pornografia, que é um lugar também de alívio de uma tensão muito grande para os homens, que também são frequentemente ensinados a, a ter esse tipo de comportamento, que pode acabar ficando também mais sintomático para esses caras. O excesso das redes sociais. Então, para eu me distrair do que eu estou sentindo, eu fico rolando a tela ali infinitas vezes, né? Começo a maratonar séries e o problema não é esse, né? Maratonar séries, que vai parecer que é isso, mas é de perceber que o cara não está se olhando, ele está o tempo todo olhando para fora, né? E não está percebendo que tem algo acontecendo com ele, ele está se distraindo do que de fato está acontecendo, está sendo sinalizado para ele, do corpo, do próprio organismo, para si próprio. E talvez esse é o intuito mesmo, né? Se distrair mesmo, porque Sim. dói, muitas vezes dói olhar para dentro, olhar para o que eu estou sentindo, assim, é olhar o que eu estou sentindo e principalmente o que eu vou fazer e o que vão dizer do que eu vou fazer. De que Uhum. forma busco ajuda ali meio quietinho, de repente, numa terapia, para que meus amigos não saibam, para que os amigos não tirem sarro, né? Uma coisa de louco. Enfim, ainda assim, são muitos tabus que precisam ser desmistificando, quebrando aos poucos, né? E a Uhum. consciência, trazer consciência, trazer informação para que realmente consiga colocar uma luz, porque a gente coloca o holofote muitas vezes no outro, é tão mais fácil colocar o holofote no outro. E o holofote é né? Olhar para dentro, fechar os olhos e olhar para dentro, ter um contato consigo, muitas vezes Uhum. é dolorido, né? Muitas vezes não é o que eu busco, não é o que eu quero. Então eu vou adormecendo, negligenciando, me distraindo é, no celular. Hoje em dia, como viver sem celular? Uhum. Mas e o que eu faço com o celular, né? De que forma eu aproveito essa maravilhosa tecnologia? Então, de que forma eu aproveito os recursos que eu tenho, né? Uhum. Isso. E, e aí, doutor, eu gostaria de te perguntar de que forma a família, ou a rede de apoio, ou as pessoas que estão aí é, estão aí próximas, porque as mulheres conhecem algum, é tio, é pai, é avô, é irmão, a gente está sempre em contato, né, com homens. Então, de que forma a gente consegue incentivar, consegue. Eu sei que a gente precisa encorajar de alguma forma, né, Uhum. acolher, apoiar. E o que o doutor poderia dizer mais a respeito disso para que a gente consiga fazer um bom trabalho, para que os homens consigam se encorajar Uhum. a Uhum. buscar ajuda.
sinto que a melhor maneira é, de alguma forma, sensibilizar esse cara para entrar em contato com algum tipo de reflexão ou algum caminho que ele não está conseguindo reconhecer ou validar por si próprio. Porque como nós homens somos muito estimulados, nós aprendemos a nos invalidar esse mundo interno, essas emoções, essa introspecção, nós tendemos a ser muito mais práticos, né? Uma praticidade, o que eu faço com isso? Né? Me dê caminhos, assim, uma ação real e efetiva aqui no externo também. Né? E às vezes ele não está reconhecendo que ele não está bem. Então acho que um dos papéis assim que a família, o suporte ele pode dar é fazer algo como uma reflexão, servir um tanto de espelho para ele, mas fazer isso de uma forma empática. O que é muito difícil também nas relações, porque geralmente esses familiares eles também vão estar sofrendo. Porque se o cara está sofrendo, Todos a sofrem. relação dele está empobrecida e está afetando esses outros que vão ficando com o copo cheio. O copo dele já transbordou e está passando para esses outros também faz horas. Então, assim, acho que primeiro de tudo, entender que, ó, sou familiar, quero ajudar, mas eu também estou em sofrimento. Então, deixa eu me cuidar também. Que uma vez que eu me cuido, isso por si só pode ser uma forma de mostrar, ele vendo eu me cuidar, algum convite, alguma espécie de inspiração para eu ver e entender que a partir da sua melhora, eu vi que você melhorou algumas coisas, eu gostei. O que você está fazendo? Né? Pode ser uma espécie de testemunho, um exemplo próprio. O autocuidado que eu vejo no outro pode me inspirar a me olhar e autocuidar. Né? Um segundo ponto é também de servir como esse espelho, de certa forma, para mostrar para eles, nossa, tô vendo que faz tempo que você está mais quieto, assim, né? Desde aquela vez que aconteceu tal coisa, eu vi que você ficou diferente. Você percebeu? E algumas perguntas, assim, sabe? Sem insistir muito, sem apontar como um defeito, sem rotular. A forma empática é um convite para essa reflexão e não uma acusação. Olha, eu não aguento mais você aí fazendo isso. Eu não aguento mais você desse jeito. Mas claro que não tem como a gente julgar também quem já chegou no limite. Então, assim, o grande exercício é esse, criar um espaço dentro de um relacionamento onde possa haver esses apontamentos de uma maneira empática, não acusatória, sem julgamentos. E isso pode ser um caminho de abertura para esse cara, de repente, parar e olhar. É verdade, né? Isso aqui estava me incomodando. Desde aquela vez eu mudei mesmo. O que é isso? É uma sementinha que planta ali e aí pode levar para um trabalho que pode ser realmente aquilo que vai fazer diferença, né? Então, antes de apontar, ó, vai fazer terapia, vai participar de um grupo reflexivo sobre masculinidade, escuta essa live aqui. E essa é uma forma de sensibilidade também muito boa, né? Ó, escutei isso aqui, lembrei de você, que você me falou um dia. Vê se faz Compartilha. sentido. Compartilhar, exato. Né? Então, Acho demonstrar interessante esse você, interesse, né? genuíno, né? Genuíno de Esse interesse genuíno mesmo de ajuda, né? Achei dois pontos interessantes que o doutor falou sobre sem acusação, porque é, você quer tanto ajudar o outro que você sai daquela paciência, e que nem sempre é fácil, ninguém está falando que é fácil, sim. né? Porque você está ali naquele meio. Outro ponto que o doutor falou, falando sobre os relacionamentos. Então, quando eu não estou bem, certamente as minhas relações são empobrecidas, Uhum. né? Porque eu não consigo dar o meu melhor mesmo. Então, é, e essa paciência, esse cuidado, esse acolhimento, esse zelo, né? Esses incentivos aí de compartilhar uma live que fala sobre o assunto, trazer uma reflexão, despertar interesse, Isso, né? exatamente. Esse despertar, porque quando a gente é acusado ou acusada, a primeira ideia é se defender.
Uhum. Então, você se defende. Uhum. É sobrevivência. Então, Uhum. mas quando eu olho para o outro com cuidado, com zelo, e eu consigo trazer reflexões, Uhum. porque as pessoas não mudam porque o outro quer, né? As pessoas mudam porque elas entendem da necessidade daquilo. E Uhum. aí, e aí, a Tatinha disse aqui falando sobre que conseguiu estourar a bolha dele com muita paciência, entendi o tempo dele. Aí ele me contou como se sentia. Ele disse que estava perdido, não sabia o que fazer. É exatamente, né? O quanto a paciência ela entra em tudo, para a gente poder se relacionar com a vida, com o mundo. E aí o Nildo trouxe aqui também, considerando o Novembro Azul, por que que o homem tem tanta dificuldade para se submeter ao exame médico, né? Falando sobre o tema mesmo. Por quê? O doutor poderia acrescentar com relação a essa pergunta aqui? Qual que é a sua visão, assim? Por que que o homem tem essa dificuldade? A dificuldade com o Novembro Amarelo, o Novembro Com Azul, você o diz? Novembro Azul, do exame mesmo, É. enfim. Vai entrar naquela caixa do homem, né? Isso que fica na nossa cabeça, que vai aparecer, cabeça de senso comum, e que vai aparecer como piadas, né? Piadas homofóbicas. Então, assim, a gente sabe que existe o toque retal. Toque retal é associado ao gay. Esse tipo de coisa, e eu faço, vai que eu gosto. Ah, vou no médico, lá no proctologista, vou levar flores para ele. Então, esse tipo de piada, assim, vai tentando mascarar também alguma coisa que é muito ensinado pra gente, que o contato com essa região, né, anal, ele tá ligado com não ser homem, né? E, inclusive, isso é tão forte que, por exemplo, a gente fazia bastante no coletivo, né, rodas de masculinidades, e eu ouvi uma experiência, não era de um dos participantes, não, mas de um outro, de um terceiro que não estava ali, que ele teve problemas nessa região por falta de higiene, porque limpar o próprio ânus não era uma coisa que ele pegava muito, porque isso era coisa de gay, ficar mexendo no próprio. Então, olha a gravidade disso, né? A higiene, coisas básicas vão sendo perdidas por conta da assunção desse tipo de papel social que nos é imposto e dessas restrições que vão entrando e vão criando camadas muito distorcidas. Então, na minha percepção, essa parte Uhum. do Novembro Azul é difícil por conta disso, do toque retal e quanto que tem de preconceito com relação a esse tipo de prática, né? E até os sarrinhos entre amigos, né? E, enfim, Isso. realmente é sair da bolha mesmo, né? E é Exato. ir além de tudo isso que a gente ouve, de preconceito mesmo. Uhum. Doutor, E tem, e tem o pode. fato também de, ó, eu não costumo nem fazer exame de sangue, geralmente. Eu não faço check-up. Eu só vou no médico quando eu tô mal. E quando eu tô muito mal, quando eu não dou mais conta. Então, a prevenção de outras doenças eu também não faço. Eu não faço outros tipos de exame para ver se meu colesterol tá bom, para ver como é que tá a minha insulina, enfim. Qualquer outro tipo de exame eu já não faço preventivo. Eu vou fazer esse, que é mais invasivo e desconfortável ainda, não vou, Eu não sabe? faço o Então, básico, né? Muitas exato. vezes, né? Se Então, eu não quero descobrir um colesterol, como que eu vou isso. descobrir outras coisas? É um salto muito grande que o cara não vai nem conceber enquanto possibilidade, ainda que o esforço, né, dessa campanha seja justamente nisso, porque o câncer de próstata é um dos que mais matam homens, um dos tipos de doença que mais matam homens. Exatamente. Até a Souza falando aqui que falando sobre que nem sempre o toque é Exato. necessário, né? Na maioria dos casos. Uhum. Então, tem a dosagem de sangue. Então, é importante a Uhum. gente refletir de tudo isso, mas como o doutor estava falando mesmo, né? Se eu não quero, muitas vezes, eu não quero descobrir o que eu tenho. Então, Uhum. quando eu já vou porque eu não estou aguentando mesmo, né? Eu já Uhum. estou cheia de sintomas, Uhum. então
essa prevenção mesmo, esse cuidado. Uhum, As mulheres, elas são mais ensinadas a cuidar de si e cuidar do outro. uhum, uhum. E o Exatamente. homem, vamos aguentar, né? A gente aguenta, mais um pouquinho a gente aguenta. E Tem aí, doutor? falas de homens assim mais velhos, né, que falam assim, eu não vou no médico não, se eu for no médico eu vou achar doença. E não vai mesmo. E o cara já tá cheio de doença, É, né? eu já ouvi isso mesmo. Para que que eu vou, né? Para procurar? Vou mexer no que tá quieto. Né? Isso. Vamos continuar do jeito que tá. Mas enfim, e para gente encaminhar aí pro encerramento, eu gostaria que o Dutra falasse um pouquinho sobre algumas práticas diárias ou hábitos que podem melhorar a saúde mental, a saúde masculina, a saúde mesmo, sabe? De que Uhum. forma? Quais são as estratégias? O que você poderia falar a respeito disso? Kelly cortou um pouquinho o final. Você pode repetir o final? Pergunta. Sobre práticas mesmo de autocuidado, estratégias de autocuidado, práticas diárias, o que poderia ser feito para que os tijolinhos fossem aos pouquinhos sendo quebrados, vamos dizer assim. Uhum. Bom, de novo, pensar um pouco desses níveis de cuidado. A gente estava falando de níveis de cuidado de prevenção, né? Então, nível de prevenção do câncer de próstata é um nível que às vezes é um salto para o cara que não está fazendo aqui o básico, né? Então, ele não fez nem o exame de sangue, não fez nem os exames dos hormônios, as outras coisas, outros cuidados. Então, ele não vai para esse que é um salto. Tem o salto, né? O ideal, geralmente a gente vai falar de psicoterapia, né? Que é o momento de maior aprofundamento ali do contato consigo próprio, de reconhecimento desse mundo interno, dos conflitos que estão sendo experimentados, de elaboração disso tudo, né? Pode ser a psicoterapia individual, psicoterapia em grupo, se não a psicoterapia, outras formas de trocas, né? Espaços reflexivos com outros homens, que, como por exemplo, o coletivo Massa é um desses espaços, né? Hoje a gente está com as atividades suspensas, mas a ideia é que a gente converse, né, sobre masculinidade. O que é ser homem? Quais são os desafios que a gente enfrenta sobre ser homem, né? No nosso dia a dia, nas nossas vivências. Então a gente compartilha, né, as nossas próprias experiências, trocas, pensamentos, a partir de alguns temas que a gente ia colocando. Essa é a forma como o coletivo faz, mas tem outros grupos online hoje, tem muitos grupos, né? O Memo, o Prazer Ele, o projeto lá na Favelinha, enfim, tem vários projetos que vão começar a falar sobre, olha, vamos conversar sobre masculinidade? Né? E isso é muito potente, tem um potencial, inclusive, terapêutico muito forte. Só que não é terapia, né? Uhum. Então é um outro caminho também. E aí tem os mais clássicos, assim, também, né? Que é cuidar da própria saúde física, né? É, fazendo os exames, fazendo alguma prática que faça sentido e coloque o corpo também em movimento. Validar, às vezes, os nossos hobbies, os nossos lazeres, enquanto lugares importantes, porque às vezes a gente tá tão dentro assim de uma performance, da busca de algum tipo de performance, como por exemplo, eu preciso dar conta aqui do dinheiro, preciso trabalhar muito, e aí o tempo de descanso, o tempo de eu ficar com os amigos, o tempo de eu fazer algo que eu gosto muito, né, não acontece. E então validar isso também é muito importante, conseguir encaixar isso em algum momento da rotina, seja semanal, enquanto uma prática diária, né? É, práticas como meditação também, que para muitos homens pode ser difícil, né? Esses são assim, os pontos ideais, né? Esse é o top, assim, aquele nível mais alto. Só que, como eu disse, às vezes vai ser um salto muito grande. O cara vai precisar de um passo antes aqui. E o que pode ser esses passos antes? De repente, alguma coisa que sai da rotina.
né? Pensando em algo que, por exemplo, uma coisa pessoal minha mesmo, hoje eu tô com uma filha de 2 anos e 5 meses, a Aurora, e às vezes estou mergulhado aqui nas minhas preocupações, as coisas que eu estou fazendo, mas é eu parar e dar atenção para ela no sentido de eu vou brincar com ela. E aí, por exemplo, no domingo fiquei brincando de massinha, fazendo as coisas assim, me perdi ali brincando com ela. E foi muito positivo porque quase que zerou ali. Eu realmente estava presente dentro da relação com ela, dentro da brincadeira. Se permitir algumas coisas que talvez seriam vistas como preconceito, como, ah, não faz sentido. Se dar experimentações poderiam ser um primeiro passo, sabe? Uma outra coisa também é olhar mais para o outro, com uma empatia genuína, assim, no sentido de buscar esse outro, né? Como, por exemplo, o cuidado de atenção com o filho, com o cônjuge, com o amigo. Isso ajuda a gente a sair de nós mesmos, né? Não é necessariamente salvar o outro, que esse é um perigo, né? O homem é o super-herói, então ele vai querer salvar o outro. Não é desse lugar. Mas às vezes é de um cara que está muito dentro de si, precisa olhar um pouco mais para o outro, para inclusive se redescobrir das suas potências, da valorização das relações, né? Então acho que esses são alguns pontos antes também, né? Práticas como escrever para se organizar, né? Buscar algumas, como homem muito prático, e diretamente naquilo que ele está precisando. Então, estou meio enferrujado, que estou meio com falta de recurso para algo do trabalho. Deixa eu buscar um curso aqui, deixa eu entender alguma coisa que pode me ajudar, sabe? E na demanda que ele está apresentando, mas trazendo algo diferente do que ele está fazendo. Como que para fazer ele abrir um pouquinho. Porque como esse homem está muito fechado dentro de si e do externo, né, ele está embolhado ali, a ideia vai ser como é que a gente pode abrir um pouquinho e dentro do que ele está apresentando como demanda inicial ali. Né? Desafio muito grande, mas possível. Possível. Enquanto a pessoa falava, eu pensando, né, o quanto que muitas vezes a gente, é, quanto o mundo moderno, a tecnologia, os inúmeros afazeres nos engole mesmo. Então, esse estado de presença, o quanto ele é difícil esse estado de presença, porque primeiro que estar sem fazer nada é quase não permitido, né? Você tem que estar sempre produzindo, você precisa estar sempre ser produtivo o tempo todo. Então, e aí o que que eu gosto de fazer? Aí eu me vejo o que que eu gosto de fazer, ou o que que eu poderia aprender a fazer. Isso. Desde um caminho novo para o trabalho, né? Uhum, Redescobrir novas árvores, né? É, enfim, redescobrir novos caminhos, né? Aquela mudando mesmo, né? uhum, São uhum, pequenos hábitos. A gente não sai. Eu falo que a gente não é um sedentário e sai para uma maratona. A gente vai aos poucos fortalecendo para que a gente consiga dar saltos maiores, mas se redescobrindo mesmo. O que que eu gosto de fazer? O que que eu posso aprender a fazer? Mas é a disponibilidade. É igual o senhor estava falando sobre brincar de maciar. Eu gosto de brincar de maciar, mas por que não se permitir um uhum, toque diferente, uma textura diferente, compartilhar momentos ali com a sua filha, conversando, tirando sorrisos, porque é uma troca. As uhum, relações, ela acaba sendo uma troca, né? Troca de conexão, de sorrisos, de, de conexão uhum, mesmo, né? Então, esse redescobrir novos prazeres, vamos dizer uhum, assim, uhum. e olhar para dentro, né? Isso. E às vezes isso pode não ser experimentado como algo positivo, num Sim, primeiro momento. Acho que é interessante de colocar isso também, né? Então, essa abertura para novas experiências, novas conexões, ela é um caminho excelente, assim, para esse primeiro contato. Só que
pode ser que o cara não vai experimentar uma coisa positiva num primeiro momento. Então vamos supor o cara tá ali todo final de semana, tá muito cansado, não quer fazer nada, e aí chega uma proposta para ele, ó, vamos fazer, sei lá, uma trilha, coisa que a gente não faz, vamos dar uma volta no parque, algo pequeno, né? E aí, tá bom, vamos. E ele vai e ele não curte, porque pode ser que ele comece a pensar em várias coisas, pode ser que ele se sinta culpado, né? Ah, putz, eu fui lá, perdi mó tempo, eu podia ter feito isso, podia ter feito aquilo, né? Essa cobrança de produtividade. Isso pode aparecer, né? E aquela experiência, ela tende a ser invalidada. Ah, não vou fazer mais isso não. Uhum. Isso aqui não é útil, não valeu a pena, serviu de nada, não senti nada de positivo. Só que aí é importante a gente notar que, na verdade, esse cara, não é que a experiência foi ruim, é que ele entrou em contato com esse mundo interno dele que já estava com essa tonalidade toda. O cara já estava experimentando uma culpa, ele já estava experimentando uma cobrança, já estava mergulhado naquilo. A experiência, quando ele vai, ele consegue reconhecer. Então já é um início. Isso pode ser tema para uma conversa, por exemplo. Ah, não gostei não. Ah, por quê? Ah, porque eu achei que perdi tempo. Mas vem cá, você sente que está perdendo bastante tempo, né? Nas suas outras atividades também? Pode ser uma pauta, né? Um mote para um início de conversa de reconhecimento, né? Então, e depois também, né? Para um cara que já está mais engajado em um sentido de mudança, está querendo realmente aquilo, é insistir um tanto nessas experiências novas, até que essas entonações afetivas, né, tudo que ele vai experimentando, possa ir dando lugar, de repente, ao que a experiência ali da caminhada, do passeio, enfim, da brincadeira com a filha, etc., pode ter que seja própria, né? Contato com a natureza. Eu senti um pouco mais de liberdade, de alívio, de estado de presença naquilo. Mesmo que não seja nesse sentido no momento, pode ser que durante a semana, depois daquela caminhadinha no parque, no domingo, esse cara ficou um pouquinho mais aliviado. O corpo dele pode sentir, mesmo que ele não reconheça, né? Então, é importante entender essas insistências nas experiências novas também, e que elas podem não vir com um primeiro, Imediato. de imediato, assim, como positivas, podem não ser sentidas como positivas no primeiro momento. É essa pressa, né? Essa pressa, essa corrida, correndo o tempo todo. Então, realmente estar em contato com essa pausa, com essa respiração, com essa desacelerar um pouquinho, é difícil muitas vezes, né? Porque você tem que estar competindo o tempo todo, você está competindo o tempo todo. Então, eu preciso estar à frente, sempre à frente. Então, realmente estar em contato aí, no primeiro momento pode não ser tão saboroso, tão satisfatório, né? Uhum, Mas talvez seja importante, talvez faça todo sentido na uhum, relação com a gente e nas relações que se tem, né? uhum, uhum, Doutor, a gente está encerrando. Eu gostaria de saber se o senhor gostaria de acrescentar mais alguma coisa. Eu gostaria de te agradecer. Foi muito rica a sua fala. O quanto a gente precisa estar falando mesmo, o quanto a gente precisa estar trazendo informação, porque não é tão simples, porque é enraizado mesmo, né? Então, é aos poucos, né? É uma live que dá para compartilhar. Então, quem quiser compartilhar para alcançar mais gente, mulheres, homens, né? Então, para que a gente consiga é, cuidar, uhum, cuidar, né? uhum. Das pessoas, se cuidar e cuidar das pessoas. Então, eu gostaria de acrescentar mais alguma coisa. Sim, acho que a ideia agora é de
como é que a gente pode expandir para que isso chegue para mais pessoas, esse tipo de discussão, a importância dessa temática, né? Que está cada vez maior, né? Nós temos instituições que estão fazendo isso de uma forma muito competente e muito potente, né? Como o Instituto Papo de Homem, que desenvolve pesquisas junto com a ONU Mulheres, com Eles por Elas, né? O He for She, junto com o Boticário, a Reserva, eles vão fazendo parcerias e pesquisas que vão também virando documentários. E isso tem uma força tremenda, assim, de fazer chegar para a maior quantidade de pessoas de um formato, uma comunicação que sensibiliza bastante, né? Então, eu gostaria de recomendar os documentários que eles já têm disponíveis gratuitos no YouTube, né? Que é o Precisamos Conversar com os Homens, e o outro é o Silêncio dos Homens, que vão falar sobre tudo isso que a gente falou, mas com uma comunicação visual, narrativa muito, muito forte e sensibilizante. Então, isso até pensando naquelas práticas do autocuidado, né? Como é que um familiar pode fazer, de repente, é colocar lá, ó, e assistir junto com o cara, o documentário, Perfeito. né? Só repete, doutor. Além, O silêncio dos homens e O Silêncio dos Homens é o último documentário e o outro é Precisamos Conversar com os Homens. E eles estão produzindo agora também, eu esqueci o título exato, mas é sobre meninos, como educar meninos, eu esqueci como é que é. Mas eles entenderam também que não é em uma geração que a gente vai conseguir fazer todo o trabalho de valorização, de conscientização, de uma transformação a respeito dessa masculinidade hegemônica que a gente tem, né? Mas sim nos meninos, enquanto futuros homens, porque é ali onde está a base, é ali onde começa a construção. Então, escutá-los, entender quais são as necessidades e como é que a gente, enquanto adulto, pode atendê-los nessas necessidades, está sendo o foco de trabalho desse documentário, dessa pesquisa que eles estão fazendo. Eu acho que está para sair agora, final de 2024, começo de 2025, ou tanto a pesquisa quanto o documentário. Estou muito empolgado para ver. E, enfim, são essas recomendações, assim como formas da gente continuar a conversa, né, a respeito desse tema. perfeito, doutor. Perfeito. Eu vou assistir também. Vale a pena. Então, novamente, eu agradeço pela sua contribuição, por ter aceito o meu convite. E eu agradeço a todo mundo que está aqui. Uma boa noite a todos. O nosso grupo, ele atende das 7 horas da manhã às 11 horas da noite. Tem sempre um voluntário para poder atender com amor, com acolhimento e sem julgamento. Obrigada a todos. Boa noite, doutor. Boa noite, Obrigada. obrigado a todos, obrigado pelo convite. Tchau, Obrigada, tchau. doutor. Boa noite. Tchau, tchau.